Olá, seja bem-vindo ao canal Transformação Águia. Eu sou a terapeuta Cláudia Soares. Eu sou Valdir Soares. E nós estamos aqui para responder perguntas que fazem aos nossos canais. E nós vamos aí, a partir de agora, responder aí, são 5 ou 6 perguntas que nós vamos responder para você na íntegra daquilo que você tem desejo de saber de nós terapeutas. Vamos continuar as perguntas e agora a pergunta é: como identificar sinais de esgotamento emocional? Bem, eu diria que pessoas que estão passando por esgotamento emocional são pessoas que realmente elas estão o tempo todo no automático. Elas vivem realmente o tempo todo preocupada com os outros, com o que os outros vão dizer, o que está acontecendo com tudo e com todos. E, de certa forma, a pessoa ela não consegue se desligar de coisas até mesmo que são, às vezes, nem são tão importantes quanto ela imagina que seja. Eu costumo dizer que pessoas que são esgotadas emocionalmente, elas não têm, de certa forma, paz. A paz não habita no corpo. Então, elas ficam o tempo todo em função dos outros, em função de trabalho, em função de filhos, o tempo todo pensando, trazendo realmente, às vezes, até muito caos para a sua própria vida, porque acha que tem o controle de tudo e de todos. O esgotamento emocional nada mais é de que uma pessoa que está longe de viver no agora. Ela está o tempo todo entre passado e futuro. E provavelmente, às vezes, mais até no futuro, preocupada o tempo todo com o que vai acontecer amanhã. Então, eu diria que o esgotamento emocional é um estado de espírito no qual a pessoa se coloca. Se você quiser saber como identificar esse esgotamento emocional, é muito simples. É quando a pessoa começa a fazer perguntas do tipo: por que eu não fiz aquela escolha? O que eu fiz da minha vida? Porque todo mundo vai passar por isso, todo mundo, devido a crenças, devido a tudo, aos traumas que acontecem na nossa vida, vai chegar um momento que você vai ter esse esgotamento emocional, porque a gente não aprendeu a tratar. A gente só procura realmente quando sofre o esgotamento emocional. Então, entenda isso, tá? Para você identificar de maneira bem simples, é quando você começa a questionar a vida, é quando você começa a questionar suas escolhas, é quando você começa a questionar aquilo que principalmente deu errado. Eu diria que realmente quando a pessoa ela fica nessa ânsia entre passado e futuro realmente, ela realmente não tem como o cérebro aguentar isso, porque realmente ficar iludido com as crenças de que se tivesse pego um outro caminho, as coisas teriam sido diferentes. Numa crença de que se fizer algo mais, tem pessoas que elas não param. Todo o tempo procurando algo para fazer, porque acha que se ela não fizer, as coisas não acontecem. São pessoas que realmente, muitas vezes, estão realmente achando que para o mundo funcionar, só funciona se a pessoa estiver presente ou fazendo. Tem pessoas que não conseguem nem delegar funções, porque elas acham que somente elas conseguem fazer. Então, eu diria que isso, claro, haverá uma sobrecarga emocional imensa, porque pessoas que realmente não conseguem perceber que está tudo bem, tem dias que vai dar tudo certo, tem dias que não, e está tudo bem. Porque eu sempre tive um equilíbrio que sempre veio para mim, como uma voz interior sempre. Sempre me dizia assim: e se tu não estivesse aqui? Quem faria? Então, sempre que vinha essa voz dentro de mim, eu parava e sentia realmente que aquilo estava querendo me controlar, dizendo: toma cuidado, estás saindo fora do controle, achando que tens o poder de resolver tudo. Porque todos nós já passamos por um certo esgotamento, na qual a gente percebe que a gente está saindo fora, daí já não se consegue mais dormir, aí já não se consegue realmente mais, às vezes nem ter tempo para comer, ou não é que não tenha tempo, é que não consegue saborear realmente a alimentação, não consegue realmente ter um pouco de paz para realmente parar e pensar: tá tudo bem. Então, muitas vezes, eu ouvi o meu eu superior sempre dizendo: o que estás fazendo? Achas que tu pode resolver tudo? Então, existem umas perguntas que entram dentro da nossa mente de uma forma muito clara, querendo dizer: cuidado. Bom, a segunda pergunta tem muito a ver com isso também, Cláudia, porque aqui a questão é: o que fazer quando sinto que perdi a motivação para tudo? E olha só, para perder a motivação é a coisa mais simples do mundo, porque quando você perde a motivação, nada mais é do que o desejo da sua consciência querendo se encontrar, saber quem você verdadeiramente é. Porque a pessoa vive na programação o tempo todo. E aí,
quando ela acorda, quando ela desperta, ela percebe que ela estava sobrevivendo e não vivendo. O tempo todo sempre para os outros, querendo agradar, querendo fazer parte de um todo que era o todo comercial dela, ou na verdade assim, querer se mostrar, querer ser bonzinho, e aí a pessoa descobre que a motivação que ela tinha nada mais era do que sempre para o outro e não para ela. Na verdade, o ser humano ele passa a maior parte da sua vida querendo agradar os outros. Então, sempre que a gente estiver agradando os outros e deixando a gente de lado, nós estamos sendo infiéis a nós mesmos. Então, cada vez que o ser humano faz isso, e aí é claro que vai sobrecarregar emocionalmente, sim, porque você sabe que por mais que você faça pelas pessoas, você nunca vai receber de volta o que você é, o que você faz. Você vai ficar pensando, poxa, mas eu sempre faço isso e essa pessoa sempre faz algo que me magoa. Então, quer dizer, se você estiver fazendo algo pensando em receber algo em troca, você está já errado. Porque se você fizer alguma coisa, nunca espere nada do outro. Faça porque realmente você é assim, não porque você quer aplausos, né, de outra pessoa. Então, eu diria para você que, basicamente, a maioria de nós vivemos, basicamente, a vida inteira querendo agradar os outros, achando que isso é o que vai nos trazer alegria, felicidade. E não é isso. Só vai ser feliz, alegre e ter paz quando você fizer isso por você. Quando você começar a enxergar que você sempre deixou você de lado pelos outros e você vai parar de fazer isso pelos outros e vai perceber que, poxa, eu tenho que olhar mais para mim, aí sim, aí você vai começar a perceber que basicamente a tua vida inteira você foi para os outros e deixou você de lado. E aí há uma reviravolta aí. Essa é uma questão que geralmente muitas pessoas acabam nos procurando através da terapia online, porque elas percebem que muitas coisas, muitas vezes, que não estão andando é em virtude dessa falsa motivação. Porque eles aprenderam o tempo todo que era preciso agradar alguém e sempre se colocar em segundo plano. E aí, quando essa motivação acaba, quando a pessoa sente que nada para ela satisfaz, é porque realmente ela está perto de despertar. É quando ela precisa realmente parar um pouquinho, se observar, rever os seus conceitos, rever as suas atitudes e perceber que ela, na verdade, muitas pessoas percebem isso, tá? Foram fantoches da vida. Muitas vezes usados, jogados para cá, através de decisões erradas, através da manipulação de outras pessoas. Então, se você quiser se livrar disso, tá? Nossos contatos estão aqui embaixo, e eu quero que fique bem claro para você. Motivação não é uma coisa boa, porque viver é algo fantástico. Motivação, olha só, quando você diz que perde a motivação, geralmente quando a gente perde, a gente nem tinha. Então, é preciso observar isso. Se você se encontrar, você mantém sempre a alegria de viver, mantém sempre a disposição para fazer aquilo que você nasceu para fazer, ou seja, o seu propósito. Se a pessoa está sempre em busca de motivação, isso já quer dizer que ela está achando que está faltando algo nela, quando na verdade ela é completa. Todos nós somos completos. Sim. Essa sensação de que você precisa de algo, isso vem do ego. O ego vai estar sempre deixando ali uma mensagem através de um pensamento na qual está faltando algo em você. Tem pessoas que passam a vida inteira fazendo faculdades, fazendo pós-graduações, porque elas acham que elas nunca ainda estão o suficiente. Então, quero dizer para você que isso nada mais é do que o ego tentando dizer para essa pessoa, tem gente ainda melhor que você. E você então tem que estudar mais, você tem que saber mais. Nós não temos que saber nada, nós só temos que lembrar quem somos. E essa, eu posso dizer para você que é a maior, eu acredito que seja o maior segredo da vida. Você só tem que saber quem você é. E a partir do momento que você entende que você é uma alma vestindo este corpo terreno, você começa a perceber que nada te falta. E que tudo que o ego vai dizer para você, dizendo, faça isso, faça aquilo, seja melhor que o outro, isso tudo é competição. Tudo é competição do ego. E quando o ego ele faz você ficar competindo com os outros, competindo até mesmo às vezes com familiares, competindo quem sabe até mesmo com o teu cônjuge, isso só vai destruir você. Porque querendo ou não, você não precisa de nada. Você é completo, você é eterno. Então quer dizer, você o tempo todo você está em busca de algo que não vai satisfazer você, porque até mesmo o desejo de ter
e ter, achando que ter vai te fazer feliz, não vai. Quanto mais você tem, você vai achar que vai precisar de mais. Você vai viver uma competição consigo mesmo daí. E daí você vai querer mais, e você vai viver cansado, estressado. E num determinado dia, o Criador te chama. E tudo fica aí para os outros. Então eu quero dizer para você que às vezes essa ânsia que o ser humano tem, achando que precisa ter, que precisa ser mais, que precisa ter muito mais, que precisa estudar mais. Mais o quê? Você só tem que viver. Você tem que viver feliz, grato pelo dia, grato pela comida, grato por estar acordando, grato pelo corpo que você tem, grato pela saúde que você tem, grato pelos filhos que você tem, grato pela tua vida. O que falta para o ser humano é gratidão. Na verdade, eu diria que a gratidão é o que eleva o ser humano realmente a ser cada vez mais e mais feliz e realmente satisfeito com a vida aqui. E o que faz o ser humano o tempo todo estar achando que está em falta é essa sensação que ele fica olhando para os outros e achando, não, o fulano tem mais bagagem do que eu, então eu preciso de mais. E aí, quanto mais você se sobrecarrega, mais emocionalmente você vai cair por tabela, porque o teu corpo e a tua mente nem necessitam de tanta informação. Isso, de tanta informação. Você só precisa respirar, admirar a natureza, sabe? Admirar realmente tudo que foi deixado aqui para nós, viver um dia de cada vez, abraçar as pessoas com verdade, com vontade, sabe? Então, assim, são coisas assim mínimas que às vezes você está correndo atrás de coisas tão grandiosas e você está deixando escapar as coisas mínimas. Um dia de chuva, um dia de sol lindo, um banho de cachoeira, um banho de mar, andar descalço na grama. Então, quer dizer, são coisas mínimas que às vezes o ser humano vai esquecendo, porque acha que precisa cada vez mais ter. Quem sabe até aparecer mais, né? Esse é um ponto importante, Cláudia. Vou passar para a próxima pergunta, mas a gente vai voltar nesse ponto aqui, porque é bem importante. Se você está buscando ou está no processo de despertar, você precisa entender isso, porque as nossas redes sociais, TVs, internet, tudo é inundado com uma, vamos dizer assim, com uma mentira muito grande sobre prosperidade. Querem te vender que prosperidade é só questão material, e não é. Tá? A prosperidade, na verdade, nasce em você. Ela só pode trazer as coisas materiais se isso estiver em você. Mas vamos passar primeiro para a pergunta aqui, Cláudia. A próxima pergunta é o seguinte, que tem muito a ver com o que a gente está falando agora. O que significa autoconhecimento na prática dentro da terapia? Olha só, esse é o grande ponto. As pessoas que nos procuram para fazer terapia, podem acreditar, são pessoas que muitas vezes têm uma boa qualidade de vida e estão infelizes. Ou seja, é o que a gente está falando aqui. Prosperidade não tem a ver somente com a questão material. O que muita gente prega para você porque se colocou que riqueza material traz felicidade. Engana-se, porque não é assim. A pessoa que, na verdade, passou por traumas, a pessoa que tem crenças limitantes, as pessoas que muitas vezes sofreram algum tipo de abuso, elas podem ter o dinheiro que for, não vão conseguir ser felizes. Então, entenda bem isso. Autoconhecimento na prática da terapia te faz perceber quem você é e o valor que você tem. Isso. É uma pena que o autoconhecimento, geralmente, ele vem somente quando já tem uma certa idade, né? A pessoa começa a buscar realmente, ela começa a ter crises existenciais, que daí ela começa a perceber que parece que tem algo errado. E aí, então, é onde ela vai buscar autoconhecimento e de conhecer mais a si mesmo. Mas eu posso dizer para você, né, principalmente para quem já está buscando o autoconhecimento, de saber mais sobre si mesmo, de poder realmente limpar todas as dores, os traumas, né, que você tem às vezes por dentro aí, que você sente, as tristezas, as angústias, a raiva, a inveja, o ódio, seja lá o que for, a amargura, e você começa realmente a limpar tudo isso por dentro, você começa também, o bom disso é que você começa também a passar isso, né, para os filhos. E então eu posso dizer que o que a gente pode fazer sempre é curar a nossa geração e deixar curada a próxima. Porque eu diria para você que isso é realmente a gente saber o porquê está aqui. Quanto mais a gente conhece a si mesmo, mais a gente também vai ajudar nossos filhos a ter também autoconhecimento. Que é uma pena que isso não é até, né, poderia ser uma
uma disciplina nas escolas, porque saber quem você é muito importante. Muitas vezes uma criança, ela vem, né, às vezes num lar muito confuso e passa por diversos traumas, e isso vai ficar ali machucando até que ela realmente vá em busca de terapia e Sim. possa saber o que houve ali, o porquê que aquilo aconteceu. Então, eu diria para você que está buscando autoconhecimento, continue. Não pare. Não pare, porque quanto mais você buscar conhecer a si mesmo, quanto mais você curar a si mesmo, quanto mais você entender que o teu corpo é um templo, que esse templo precisa ser curado, que esse corpo, tudo que a gente passa de traumas fica registrado no corpo. A alma não sente nada, a consciência, ela só observa, mas o corpo é que sente todas as sensações, todas as angústias e tristezas. Então, quando você consegue entender que você pode curar a si mesmo, e que isso é muito importante para que você prossiga, porque é como você disse, as pessoas podem ter o dinheiro que for, mas se não conseguir curar aqui dentro, tá realmente faltando algo, porque a pessoa não entendeu ainda que você cura por dentro para daí reverberar por fora, daí sim vai transbordar. O detalhe é que muitas pessoas adquirem muitas coisas com muito esforço, não realmente porque são abundantes por dentro, mas porque trabalham dia e noite, num esgotamento emocional Sim. terrível. Tem pessoas que têm 3, 4 horários para poder querer, né, dar tudo para a família. Tudo o quê? Porque se você for chamado para o outro lado, acabou tudo. Sim. Então você entende que é uma banalidade tão grande. Eu sempre digo, quando pessoas falam para mim assim que estão trabalhando demais e tal, eu digo assim, pois é, e se você for chamado para o outro lado, o que você vai apresentar? Vão te perguntar o quanto você viveu. E aí você vai dizer o quê? Vai dizer que viveu para os outros? Vai dizer que viveu só para sobreviver aqui na Terra? Vai dizer que viveu para poder cuidar dos seus filhos, para cuidar dos teus pais? Então eu quero dizer para você que você tem que estar aqui feliz e grato e vivendo para si. Porque se você está vivendo para os outros, não faz muito sentido. Você só é insubstituível para você. Para qualquer outra pessoa, a outra pessoa vai continuar vivendo, mesmo que você seja chamado para o outro lado. Então entenda que você só vive por você, está aqui por você. E isso é uma das coisas que a gente tem que aprender. Eu também demorei muito para entender que se eu estou aqui ou não, meus filhos vão continuar a vida deles. Se eu estou aqui ou não, minha família vai continuar a vida deles. Então, quer dizer, eu seria insubstituível só para mim mesma e para mais ninguém. O trabalho vai continuar, outras pessoas entrarão nos trabalhos que a gente trabalha, farão nossas funções. Não compreendeu isso? Então, quando você começa a entender isso, você começa a perceber que muitas vezes você está só sobrevivendo e não vivendo. Viver é muito mais do que sair todos os dias de manhã para trazer a comida. Viver é estar lá, mas estar feliz. É estar no teu trabalho, mas se sentindo feliz de estar lá, não sobrecarregado. Então, eu diria para você que é isso que às vezes a pessoa não consegue refletir, parar um momento e perceber. Eu preciso entender o que estou fazendo aqui e como viver a minha vida o mais feliz possível. Bom, essas perguntas, tá, a gente recebe aqui através de e-mails. Se você quiser, pode deixar no chat aqui do lado, né, se for na live, ou pode deixar abaixo nos comentários, certo? As perguntas sempre são relacionadas a dúvidas, tá, que geralmente você teria se tiver disposta ou disposto a encontrar um terapeuta. Só para lembrar, então vou ler a próxima pergunta aqui, que até é importante você entender, que muita gente não tem essa percepção, e é importante que você compreenda tudo, porque tudo faz parte da programação. A próxima pergunta é o seguinte: por que terapia é algo tão caro? E olha só, caro, vamos analisar aqui, caro talvez seja o seu streaming, de repente Netflix ou Prime, que você paga todo mês e consome conteúdos que muitas vezes não vão te enriquecer, não vão levar a lugar nenhum, certo? Caro muitas vezes, nem vou falar aqui na questão educacional, é você muitas vezes tomar 4 ou 5 anos para ter um diploma e realmente não se conhecer. Uma terapia, e aí eu vou falar novamente aqui, é importante na terapia você ter conexão com a pessoa que faz terapia com você. Se você faz terapia com alguém e você não se sente à vontade, não tem conexão com essa pessoa, pare, não importa quem seja. Porque entenda o seguinte, tá? Quando a gente faz a terapia aqui, uma das coisas que a gente faz sempre é entender o seguinte: o outro sou eu
então eu vou tratar o outro com respeito. Eu não preciso, para mostrar conhecimento, humilhar o outro, como eu já vi algumas pessoas fazerem por aí, tá? Eu quero que você entenda que quando você é tratado aqui, o máximo respeito, a gente vai te direcionar, tá? Para que você perceba por você mesmo onde estão os problemas, onde está aquilo que talvez esteja travando a sua vida. É assim que funciona. Aí você diz, é caro? Não, não é caro. Porque depende muito mais de você. Terapia para alguns é 1 ano, terapia para alguns é meses. Depende muito do que você está disposto realmente a mudar. Porque existem muitas pessoas que pensam que querem mudar, mas não querem. Porque querer mudar é mudança, é troca de hábitos, é começar a se enxergar, começar a perceber que o que você foi até agora, ou o que os outros dizem de você, não te definem. Na verdade, você é aquilo que você acredita ser. Eu costumo dizer que terapia é para quem quer. É para quem quer. E quem quer realmente saber quem é, quer ter autoconhecimento, quer realmente mudar os seus hábitos, quer curar seus traumas e as suas angústias, aí a terapia não é cara, ela é investimento. E pessoas que não investem em si mesma são pessoas que realmente não amam a si mesma. Porque se a gente ama a nós mesmos, nós vamos investir em nós mesmos. A pessoa acha que investir nela é ir para academia só. Não, faz bem, mas... E se ela não tiver ainda uma boa crença com relação a isso, ela vai ficar 3, 5, 6 meses e não vai perder 1 grama. Porque não é o que tu estás fazendo lá, é a tua mente que tem que trabalhar junto contigo. Então eu diria para você que a terapia, ela é para quem realmente quer investir em si mesmo. Essa pessoa, ela quer assim, chega, eu não quero mais saber de ficar tomando remédio para dormir, eu não quero mais ficar tomando remédio para ansiedade, ou para isso, ou para aquilo, eu quero descobrir como fazer para me curar e nunca mais precisar disso. Eu costumo dizer que caro é você pagar remédio para poder dormir, caro é você ter que pagar psiquiatra para o psiquiatra te receitar uma receita. Caro é você realmente perceber que você está perdendo a tua saúde, porque está fazendo bem para uma coisa e está fazendo mal para outra. E eu já vi pessoas falar o seguinte, essa foi a frase que eu fiquei assim, uau, se é caro é bom. Loucura, né? Mas o ser humano é assim. Se não for caro, é porque não é bom. Então, tudo aquilo que realmente a pessoa possa fazer até gratuitamente, as pessoas não vão dar valor. Sim. E eu posso garantir para você, porque sim, já fiz muita terapia com pessoas gratuitamente, e essas pessoas, no final das contas, parecia já que eu que estava devendo para elas. Então, eu diria para você que, infelizmente, né, como o ser humano ele consegue ainda às vezes ser ingrato e ter situações realmente desse nível, eu poderia dizer para vocês o seguinte: quem quer, dá um jeito. Dá um jeito de se curar, dá um jeito realmente de simplesmente saber assim, não, eu quero saber as respostas, porque foi isso que eu fiz, foi isso que o Valdir fez. O investimento foi pesado, mas valeu cada nota colocada. Até porque, né, Cláudia, a pessoa que talvez esteja travada em algum momento da sua vida, talvez não tá prosperando mais em virtude dessas travas, dessa coisa que está, seja a crença ou o que for. E quando ele vem para a terapia e se dedica realmente a vencer isso, a entender, a encontrar a origem disso, a mudar. Pronto. Aí deslancha. Então, ou seja, ele está fazendo o investimento dele através da terapia e está, claro, tendo resultados muito maiores, porque agora ele consegue entender o quanto ele pode ir mais além, o que estava aprendendo ele. E tem mais, tá? Agora, né, tem uma outra coisa. Terapia, psicólogos, não é pro resto da vida. Não. Se você estiver no psicólogo por mais, sei lá, de 1 ano, 2, 3, 5, 10, tem gente que já passou já, tem alguma coisa errada. Você arrumou um amigo? Você arrumou um amigo. Você não tem um terapeuta nem um psicólogo. Quero dizer para você que terapia é cura. Nós aqui, pelo menos, é assim que a gente funciona. Porque se você realmente não mudar nada na sua vida com a terapia, então a gente vai dizer, olha, procure outra pessoa. Porque assim, olha só. Não existe isso. Olha, não existe. Tem pessoas que procuram a gente, por exemplo, por dependência emocional de alguém. Não adianta você transferir a dependência emocional para nós. Não é o que a gente quer. A gente quer a sua independência para que você tenha uma vida plena. Então, é preciso que você entenda isso. E, como falou a Cláudia, se você hoje está aí anos fazendo terapia, ainda psicólogo, e está a mesma coisa, repense. Repense. Aí eu diria para você, aí eu estou tendo gasto. Isso.
Se eu invisto em algo, é porque esse investimento vai me dar retorno. Agora, se eu estou 3, 4 anos e nada aconteceu, eu preciso realmente rever meus conceitos. É que você não pode tirar também a tua dependência daquilo que você tinha, seja de um familiar ou de qualquer coisa, e passar para outra pessoa. Sim. Claro que isso a gente sabe, na psicanálise vão chamar de transferência, mas isso não pode acontecer, porque a gente tem que ter idoneidade de pensar o seguinte: opa, eu estou aí entrando numa dependência daí com outro ser. Né? Então não é o correto também. E o que a gente faz na terapia é dar a você a chance de você perceber que você pode todas as coisas sem precisar do outro. Não precisa me perguntar o que eu acho. Você tem que saber o que você acha. Então, às vezes, acontece muito isso. A pessoa pega uma dependência tão grande do psicólogo ou do terapeuta que ele passa aí toda semana para poder saber o que ele deve fazer. E isso não é o correto. Então, você estaria realmente transferindo aí, às vezes, porque né, não quer mais incomodar o teu familiar, de fazer a pergunta do porquê, aí você traz para o terapeuta. Mas isso não é o caso, isso não é cura, isso é dependência ainda. Então, eu diria para você o seguinte: curar-se é entender o que está fazendo aqui, entender quem é você, entender depois daqui para onde você vai, entender que viver no agora é só o que tem. Não tem como. Se ninguém te falou nunca, de que nenhum terapeuta, nenhum psicólogo falou pra ti, que pra ti viver bem, tu tens que viver no agora, tem que avisar esse psicólogo, esse terapeuta, de que ele tem que viver no agora. Porque só tem uma forma de você arrumar a tua vida: viver no agora. Quando você bota a tua mente no agora e toma o controle e as rédeas da tua mente, sabendo que os teus pensamentos não é você é o observador de tudo que está acontecendo. Enquanto você não se coloca no agora, você vive o tempo todo passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro, como um joguete na mão do ego. Então eu diria para você: comece a estudar sobre isso, de como viver no agora. Bom, e um conselho: se você talvez quando você achar alguma coisa cara, você para por um momento e pensa assim, ó: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria de graça? Tá? Porque assim, ó, entenda, você que já estuda um pouquinho de lei da atração, sobre a questão de despertar, você sabe que tudo é engrenagem. Você quer fazer essa engrenagem rodar, caminhar? É assim que funciona. Você paga aqui e vai ajudando as pessoas. Assim, é claro, como falou a Cláudia, eu também paguei pelo conhecimento, você paga para mim e isso vai girando. Isso. Tá? Isso então é engrenagem. Vamos para outra pergunta. Olha só, essa pergunta aqui é algo que talvez, se você esteja passando por isso, vai ser libertador. Então, assim, ó, internalize o que a gente falar agora. A pergunta é o seguinte: como perdoar alguém que eu entreguei a minha vida e me traiu? Bom, aqui a pergunta já tem um problema, tá? Se você entregar a sua vida para alguém, certo? Pode ter certeza. Você, eu acho que não é humano, porque você não está dando valor a quem você é. E a gente escuta isso muito no começo, até a pessoa se enxergar. Assim, ó, você é a pessoa mais especial da sua vida. Você jamais pode entregar a sua vida a outra pessoa. Ah, mas eu casei. Ok, mas você é completa. Você não é cara metade de ninguém, tá? Você, na verdade, é completo. Então, entenda isso. Muitas pessoas buscam terapia exatamente porque chega um momento que acham que está faltando algo ou alguém. Não, está faltando você mesmo. Isso. Na realidade tem uma frase que fala assim, né? Como você entrega a chave a alguém que você nem conhece, a chave da tua casa. E a vida é mais ou menos isso. Quando uma pessoa vai viver com a outra, às vezes ela nem conhece aquela pessoa, ela ainda não percebeu ainda todas as facetas, né? Porque todo mundo usa máscaras. Sim. E aí ela não sabe direito quem essa pessoa é e ela pega e se envolve e daí se casa ou vai morar junto. E aí depois de um certo tempo essa pessoa realmente mostra quem realmente é. Porque vai chegar um momento em que a pessoa vai mostrar o seu verdadeiro eu e aí a pessoa vai se assustar, né, com aquilo que às vezes vai ser mostrado para ela. Porém eu diria para você que antes de entrar às vezes num relacionamento ou de realmente se está buscando um relacionamento, primeiro tente curar suas feridas, porque até mesmo as pessoas que entrarem na tua vida para ser o teu par serão pessoas que irão espelhar aquilo que você tem que curar em si mesmo. Então, às vezes, se você teve muitos problemas na infância, essa pessoa ela será o teu espelho.
E aí você tem que ver o que você não está aprendendo aí para poder ressignificar tudo isso. E com relação a quem foi traído, geralmente vem de alguma coisa que essa pessoa, né, ou às vezes a mãe ou o pai foram traídos e essa pessoa tem muito medo da traição. E aí, aquilo que ela vibra, ela recebe de volta. Se ela estiver vibrando pelo medo de ser traído, ela será traída. E aí isso é uma situação que ela também tem que vencer. Então, às vezes, se ela passar para um novo relacionamento, ela pode ser traída novamente, até que ela cure isso. Porque isso não é dela e nem é do ser. Nós não temos que temer nada, nem ter medo de ninguém, e nem ter medo de ser traído ou coisa do tipo. Isso só vai acontecer se dentro de você haver um medo escondido, porque muitas vezes a gente reprime os medos que a gente tem. E aí, num medo reprimido, o que pode acontecer realmente é isso vir para que a pessoa possa curar isso e realmente, depois de ter sido curado, de não ter mais esse medo, nunca mais vai acontecer. O detalhe, né, Cláudia, é que muitas vezes não é que você não viu, você não quis ver. Às vezes não quer, né? Porque assim, você muitas vezes, você sabe que os 2 primeiros anos de qualquer relacionamento é paixão. Então, muitas pessoas acham bonitinho quando a pessoa se altera, ficou nervoso, que bonitinho. Né? Ou vê o marido, né, o futuro marido ou a futura esposa gritando com os pais, tá certo mesmo, não pode deixar... Tá? Então, assim, entenda, você não pode desconsiderar pequenos detalhes que muitas vezes você quer romantizar. Pronto. E aí, quando acontece quando realmente vira algo, para muitos, algo que não tem como quebrar mais, aí você muitas vezes fica desesperada, aí começa muitas vezes a colocar palavras para... Né, eu não quero colocar aqui palavras do tipo, né, aquela questão de masoquista, naquela questão de narcisista, tem sempre uma palavra diferente que as pessoas querem colocar, mas na verdade muito do que é a pessoa que está ao seu lado, tá, é só um reflexo de quem é você. Isso. Essa é a verdade. Na realidade, nada daquilo que você sentir no outro um desconforto é do outro, é você. Aquela pessoa, ela só está espelhando em você, para você, algo que você tem que curar em você. Então, se aquela pessoa te causa angústia, raiva, amargura, você tem que curar dentro de você. Ela nem sabe, de repente, que ela está te causando isso. Então, o que você tem que fazer? Curar a si mesmo. É só um espelhamento. O detalhe, né, Cláudia, é que você vai dizer assim, né, quem está acostumado ou não ouviu um terapeuta ainda, vai dizer assim, eu não acredito nisso. Então, continue. Então, continue. Tem pessoas que não acreditam. E você vai dizer assim, vai ter gente que vai chegar para você, vai ser, vocês combinam tanto. Bom, vamos para a quinta pergunta, que é outra pergunta, na verdade. A outra pergunta é o seguinte, Cláudia. O que fazer quando minha mente não consegue desacelerar? Olha, eu passei muito tempo assim, sabe? Aquela questão, eu sempre falo que essa questão de aceleração tem a ver com a programação. Você, na verdade, vem para cá, começa uma corrida e você não sabe por que está correndo nem para onde vai. E continua. E aí, chega um momento que você está, por exemplo, assistindo alguma coisa que você gosta na TV e a sua mente está girando. Às vezes está fazendo uma coisa pensando em 3, 4 ao mesmo tempo. Isso é programação. Como é que cura isso, Cláudia? Trazendo a mente para agora. É agora, por isso que a Cláudia falou antes. Respirar, isso. Sentir o coração, sentir o teu corpo, sentir os sons que estão acontecendo na rua, ouvir os passarinhos. É trazer realmente a mente para agora. Quando a mente vem para o agora e você respira profundamente e joga devagarinho pela boca, né, faz aquela respiração bem gostosa realmente, que te dá até sono. Quando você faz isso, você consegue realmente desacelerar. E o ser humano, com toda a tecnologia e com toda a forma que nós estamos vivendo de uma forma muito rápida, essa tecnologia ela está muito rápida. E eu diria para você que a maioria, quem aí já vem aí do ano 2000 para cá, essa pessoa já nasceu acelerada, porque a tecnologia já estava na mão dos pais, né, e das mães, e elas já estão aceleradas. Então eu diria para você que tudo isso, claro, é uma programação, mas também vem daquilo que a gente viu, daquilo que a gente sabe que está tirando, de certa forma, a paz realmente das pessoas. Hoje em dia não tem uma pessoa que não esteja o tempo todo no celular. Então ela está o tempo todo vendo diversas coisas ao mesmo tempo, ou fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Então ela já não tem mais o foco numa coisa só.
O foco dela fica um pouco numa rede social, um pouco no YouTube, um pouco na outra rede, um pouco... Então é uma mistura muito grande de conteúdo. Aí, ao mesmo tempo, ela tem que trabalhar, então ela tem que dar conta do trabalho. Então imagina, os grupos de WhatsApp. Então, quer dizer, a pessoa nunca consegue parar e pensar, poxa, qual é o momento que eu estou comigo mesmo? Qual é o momento que eu realmente paro e ouço os barulhos que estão acontecendo? Qual é o momento que eu realmente estou no agora? Porque na maioria das vezes você está no automático e quem está no controle é a tua mente, é o teu ego. Essa questão da aceleração tem muito a ver com isso. É essa questão de querer ter o controle sobre tudo. E aí, com certeza, você vai ter dor de cabeça, porque ninguém consegue controlar tudo. E ao mesmo tempo, você vai perceber que vai ter cansaço mental, vai ter desânimo, vai ter falta de motivação. Tá? Então, entenda o que a gente está falando aqui para você. Certo? Se você está com a mente que está acelerada, respire, pare. Porque se o mundo à sua volta cair, tá? Você vai continuar respirando. Até porque, Cláudia, uma das coisas que acontece muito, que a gente trata aqui, tu sabe disso, é as pessoas que, na verdade, quando elas param, quando elas voltam para o agora, elas percebem que, na verdade, se tornam um observador. Ou seja, nem tudo da minha volta eu preciso me envolver. Sim. Aqueles casos assim, tem pai que diz assim, minha filha vai separar. A separação é dela, não sua. Certo? Aconteceu isso com uma conta. Se acontecer uma coisa com você, a conta vai continuar lá. Então, tá? É hora de parar realmente. Quando a gente fala aqui para você ficar mais presente, é algo sério. Quando a Cláudia falou para você que você deve perceber se o seu psicólogo, terapeuta busca trazer você para essa questão da presença, isso é essencial. Você não consegue mudar nada se você fica o tempo todo para lá e para cá, passado no futuro. Não. É agora no presente que você resolve tudo. É verdade. E eu diria que, assim, quanto mais você viver no agora, mais você se cura. E quanto mais você buscar realmente, até mesmo, porque isso é um hábito. Isso é uma mudança de hábito. Então, quer dizer, você tem que, pelo menos, tenta fazer umas 3 vezes ao dia de trazer tua mente para agora, de ficar ouvindo os barulhos, de ficar sentindo realmente os cheiros, de comer também com muita delicadeza, realmente degustando o alimento, sentindo ele. De também, assim, tomar um copo de água, sentindo a água descendo. Não tome água por tomar água. Tome a água sentindo, assim, que essa água, ela tá ali purificando você por dentro. Então, quanto mais presença você trazer para o seu corpo, mais o teu corpo entra em coerência e o teu batimento cardíaco, toda a tua circulação sanguínea, ela fica ali leve. Você se sente leve, se sente bem. Então, quer dizer, quanto tempo faz que você não se sente assim? Porque quem sabe você não vem realmente buscando presença para o teu corpo de trazer tua mente para agora. Então a tua mente fica o tempo todo pensando e você provavelmente deve estar achando que você é os teus pensamentos. Você não é os teus pensamentos. Você só está, às vezes, criando caos através dos pensamentos. Cláudia, tem gente que, por exemplo, marca viagem, vai para viagem, fica o tempo todo tirando foto e nem teve lá. Não está vivendo, né? Está, às vezes, só trazendo as imagens para poder ver depois. Tu não viu na hora, mas isso, depois ela vai ver. Cláudia, mais uma pergunta, então. Essa aqui é uma pergunta 3 em 1. Como a terapia pode ajudar em términos, lutos e despedidas? Não vamos ser repetitivo aqui a questão da presença, né? De estar presente aqui, mas entenda o seguinte. Na terapia, você muitas vezes consegue enxergar através de ângulos diferentes. Você, na programação, está muito voltado a sempre o seu benefício próprio ou de outras pessoas. Quando você consegue enxergar com outro ponto de vista, você começa a entender o quanto você deve ser grato em muitas situações. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente falou aqui a questão do término. Bom, por mais que essa pessoa tenha sido ruim para você, ela te ensinou alguma coisa. Tá? Então, começa a perceber isso. Isso. Eu diria que, assim, a nossa programação sempre foi de que nós vivemos numa comunidade, numa sociedade, numa família, e nós estamos tendo que sempre estar para o outro. Isso é quase, né, unânime. Dificilmente as famílias que não estão aí, uma vivendo a vida da outra. E eu também demorei muito para perceber isso. Eu queria ter o controle das coisas, eu queria realmente não permitir que os meus filhos sofressem, né, não tivessem os mesmos sofrimentos que eu não queria que, de repente, eles passassem por alguns traumas que eu passei. Então, eu tentava, de alguma forma, fazer com que eles não passassem pelas coisas que eu passei. Então, eu diria para você que, claro, isso, né, a grande maioria das mães são assim. Só que quando você
começa a sentir que o peso está muito grande, que realmente não está dando mais, porque os filhos crescem, eles precisam viver suas vidas. Então, quando os filhos começam a crescer e a sair, a viver suas vidas, muitas mães ficam realmente desesperadas e às vezes até emocionalmente doentes. E eu diria que a perda também de um familiar também é outra coisa que vai deixar a pessoa às vezes desconectada por um bom tempo. Mas tudo isso se define por uma palavra: apego. Então, essa situação do apego, que a gente acha que as pessoas são nossas. Controle de novo. Controle. Então, eu sempre achei, meus filhos são meus. E aí eu tive que descobrir que não. Os meus filhos são almas que vieram através do meu ventre para viver a sua vivência aqui, a sua experiência aqui na Terra. E aí, quando você começa a mudar o teu jeito de pensar, você começa a perceber que ele vai viver até o momento em que ele é para ele viver. Eu não tenho controle de nada sobre isso. Eles vão ter a vida deles, de repente vão fazer algumas coisas que eles precisam passar para poder aprender, e que toda a experiência que eu quis passar para eles não vai servir de nada, porque eles têm que ter a deles. E quando você larga tudo isso, e você percebe que de repente você até estava atrapalhando, em vez de ajudando, você se afasta e deixa só que eles vivam as suas vidas, e realmente largue tudo. Tá? E quando eu digo larga tudo, é larga tudo. Tem gente que vive a vida dos pais, tem gente que fica o tempo todo cuidando dos pais como se os pais fossem um bibelô. Teu pai e tua mãe veio antes de você. Você tem que parar de querer ser pai e mãe dos teus pais. Tá? Pare de ser irmãos o tempo todo, de querer ser a mãe dos teus irmãos. Então assim, tem gente que quer o tempo todo controlar todo mundo. Isso só vai te esgotar, isso vai te dar um esgotamento medonho, terrível para você. Porque isso é controle, e controle é desgaste. Você está aqui para uma experiência também, e a existência vai cuidar de você e dos teus. Tu não tem que ficar controlando nada nem ninguém. Cada um vem à Terra e vai voltar para o Criador depois, e você não tem que ficar achando que você vai controlar isso, que é você. Tem pessoas que as pessoas partem e a pessoa diz: eu sou culpado, porque fui eu que deixei a pessoa ir, porque fui eu que falei ainda vai, e a pessoa sofreu um acidente e acabou morrendo. Você não tem culpa de nada. Quem é você para achar que aquela pessoa, porque você enviou ela em algum lugar, ela veio a ser chamada e você é quem? Não, isso aí foi porque tinha que ser assim, porque quem cuida de tudo isso é soberano nisso. Então você pode achar assim: não, mas fui eu quem não cuidei direito. Quantas pessoas estão aí doentes emocionalmente, achando que às vezes a morte de alguém foi culpa dela? Você não tem culpa de nada. Se fosse assim, nossa, então estaria todo mundo aí realmente sem conseguir mais sobreviver, morreria um atrás do outro. Então eu diria para você: pare com tudo isso, deixe o controle, largue realmente essa coisa de querer controlar a vida dos outros, controlar a vida dos teus filhos, controlar a vida dos teus pais. Largue essa coisa de ficar realmente querendo realmente controlar a vida dos vizinhos, das pessoas. Pare de reclamar. Pare de fazer isso, porque isso só está levando você ao caos. Quem está vivendo uma vida terrível é você, enquanto todo mundo está vivendo uma vida boa. Então, às vezes, assim, você pode até estar achando que está fazendo bem para o outro, mas você só está atrapalhando. Então, assim, largue, deixa a pessoa viver a vida dela. Deixa ela ser quem ela é, deixa ela viver do jeito que ela quer, porque isso é amor. Quem sabe você vai dizer assim: mas isso é egoísmo, isso aí é até mesmo ingratidão. Não, deixa a pessoa viver do jeito que ela quer. Se ela está pedindo que quer ser livre para viver a vida dela, deixa ela livre para viver a vida dela. Então assim, a melhor coisa do mundo realmente é ter liberdade para viver a sua vida. Então ficar controlando tudo e todos é um desgaste que não vale a pena. Eu digo para vocês porque eu já fui assim, e hoje eu posso dizer para você que eu durmo todos os dias muito bem, obrigado, sabendo que a existência que cuida de mim, cuida de todos. E eu não preciso ficar me preocupando, porque isso não é o meu papel. Bom, se você tem uma pergunta, novamente você pode deixar no chat, se estiver ao vivo, né? Ou você pode deixar nos comentários, certo? Fique muito à vontade para tirar suas dúvidas com 2 terapeutas que colocam você antes e depois da terapia em primeiro lugar, certo? É isso aí. E eu quero dizer para você que assim, se você quiser fazer terapia, estamos aqui, tá? Estamos aqui, a gente vai acolher você com as suas dores, sem julgamento. Porque eu sei que uma das maiores, situações que às vezes a pessoa tem muito medo de fazer terapia é o medo de ser julgado. Mas eu quero dizer para você, entenda, todos nós já passamos por situações difíceis. E quem somos nós para julgar alguma coisa? Estamos todos aqui aprendendo.
Todos aqui estamos aprendendo a saber lidar com as emoções, saber lidar realmente com os filhos, com o trabalho, com a vida em si. Então eu diria para você que quando a gente faz terapia, existe uma coisa que é muito boa, a gente vai largando as máscaras. E aí quando a gente consegue, né, simplesmente vir assim só com a alma lavada, né, de dizer, olha, está acontecendo isso, aquilo e tal, você consegue realmente se libertar. E eu vou dizer para você que muitas vezes eu precisei disso e achava que a religião não me permitia pensar, de repente, que se eu fosse realmente buscar uma ajuda assim, quem sabe, é porque estava me faltando Deus. Quando na verdade não é que estava me faltando, eu só não estava encontrando Ele dentro de mim, porque eu estava cheia de conhecimento que não estava me ajudando a curar-me, era me afastando mais dele. Então eu diria para você que às vezes é necessário. Então, se quiser também, estamos aqui, entre em contato, os nossos telefones estão aqui. E você pode ficar sempre muito tranquilo em fazer a sua pergunta, né? No momento certo a gente sempre vai responder a você sobre aquilo que você gostaria de saber. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, deixe a sua pergunta também abaixo nos comentários, ative o sininho para você sempre receber quando houver os vídeos novos que a gente posta no canal. E eu agradeço por você estar aqui, abençoa a sua vida, abençoa a tua casa, o teu lar e nos vemos no próximo vídeo. Gratidão. Eu vou voar.